Olá, eu sou Ailton Ferreira, sociólogo. Vamos com a tirinha da história deste sábado, 20 de novembro de 2021. A tirinha de hoje vai falar somente de um assunto. Hoje é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Esta data foi pensada há muito tempo atrás por um grupo de intelectuais negros do Rio Grande do Sul, que pretendia homenagear Zumbi dos Palmares e tirar do calendário o 13 como data de comemoração. Falo do 13 de maio, que em 1888 foi assinada, promulgada a abolição através da Lei Áurea. Só que a Lei Áurea não significou, não representou para o povo negro reparação, igualdade, nem afirmação da identidade do nosso povo e nem dos direitos humanos do nosso povo. O Brasil produziu durante quase 4 séculos, por mais de 350 anos, o Brasil teve trabalho escravo oficial. Essa relação de trabalho marcou profundamente a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é marcada profundamente pelo trabalho escravizado, pela hierarquização entre pessoas. Hierarquização tal que fez e faz com que pessoas negras sejam percebidas, vistas como de menor valor. Pois é, no dia 20 de novembro, comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra, porque é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola de Palmares, em Alagoas, quilombo que foi devastado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Aqueles bandeirantes das entradas e bandeiras que nós estudamos nas escolas e achávamos que eram pessoas do bem, Fernão Dias Paz Leme, o Caçador de Esmeralda, Raposo Tavares e tantos outros que estupravam índias, que queimava quilombos, que matava gente, como uma política de governo de Tomé de Souza, que depois foi acirrado no governo de Mendes Sá. Mendes Sá veio de Portugal com a missão de acabar com os índios e exterminar os quilombos. O 20 de novembro significa o dia de luta do nosso povo. Em 1978, em Salvador, aqui na capital da Bahia, uma assembleia do MNU determinou que o 20 de novembro seria o Dia Nacional da Consciência Negra. Em 2003, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando criou a primeira lei do seu governo, que foi a Lei 10.639, ampliada depois com a Lei 11.645. Essa lei estabelecia que os estudos africanos, os estudos indígenas, a cultura afro-brasileira, a literatura afro-brasileira, a história da África, devem ser estudadas nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Esta lei também determinou e criou o Dia Nacional da Consciência Negra. Todas as escolas do Brasil devem, durante o mês de novembro e no dia 20 de novembro, promover seminários, debates, ações que lembrem ao nosso povo, aos estudantes, a nossa história. O Brasil é a terceira população carcerária do mundo. Quase 70% são de pessoas negras. A pobreza no Brasil é negra. E não venha me falar em mimimi. A pobreza no Brasil é negra porque tem uma hierarquização, como se fosse uma espécie de açougue. Carne de primeira e carne de segunda. Os negros e negras no Brasil foram tratados como carne de segunda. A educação brasileira foi um projeto político de exclusão. Negros
não tinham acesso à escola por decreto da colônia oficial. Somente homens brancos, a partir dos 15 anos, vacinados, eram escolarizados. No Brasil, a força de trabalho desempregada, fora, desocupada, fora do mercado, na sua maioria é negra. O Brasil mata, por tiro de revólver, mais de 60 mil pessoas por ano. Dessas 60 mil, 75% ou mais são jovens negros entre 17 e 29 anos. Nas periferias empobrecidas, nas habitações subnormais, estão as pessoas negras. No desemprego estão as pessoas negras. Salvador, tida como Roma negra, com mais de 80% de pessoas negras, nunca elegeu um prefeito ou prefeita negra. Tivemos um prefeito interino por 8 meses, o nosso professor Edivaldo Brito, grande professor, que ficou por um período na interinidade por 8 meses, no final da década de 70. Das maiores 500 empresas da Bahia, menos de 10% têm dirigentes negros. Os shopping centers, quando você sobe o elevador ou as escadas rolantes, embranquece. Os negros ficam no térreo, no subsolo, nas garagens, nos banheiros, entregando papel ou na praça de alimentação. Atividades que são dignas, que merecem nosso respeito, mas que ganham menos, o menor salário, o menor prestígio, o menor poder. A nossa Assembleia Legislativa da Bahia, com 63 deputados, temos 60 brancos. Existe racismo? Sim. Existe racismo institucional? Sim. Existe racismo estrutural? Sim. A mortalidade materna mata mais mulheres negras com idade até 35 anos. Estamos falando de dados. Se você percorrer as ruas da cidade pela noite, do Aquidabã até a Barroquinha, você verá pessoas negras dormindo sobre papelões. Aí você vai me dizer, mas é a maioria? E cadê essa maioria nos cargos de poder? Cadê essa maioria nas gerências dos bancos? E quando você vai para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a maioria é branca, não é branca a cor das pessoas que pedem nas ruas ou que dormem nos passeios. Mesmo nos lugares onde os brancos são maioria, os negros são os pedintes. Na pandemia, o naufrágio foi geral, mas o afogamento foi seletivo. Morreram mais pessoas negras, mesmo com o coronavírus chegando com os brancos ricos que podiam fazer turismo lá fora. A primeira pessoa negra, a primeira pessoa a morrer de coronavírus, do Covid-19, foi uma mulher negra. Os patrões viajaram, mas eles podiam tratar a doença. As condições de trabalho, de moradia, fizeram com que a letalidade, o maior número de pessoas mortas com a Covid-19, fosse de pessoas negras. Nos Estados Unidos, onde a população negra chega a 17, 18%, 17, 18% nos Estados Unidos, ainda assim, o adoecimento era mais de brancos, mas a mortalidade era mais de negros e negras. Então, o 20 de novembro é a data de reflexão, é a data de luta, é a data de afirmação e de dizer que queremos mais políticas públicas afirmativas para corrigir os prejuízos, os desequilíbrios que o racismo criou e cria no Brasil. Viva o 20 de novembro. A lança de zumbi do passado, hoje é a nossa caneta, é a internet, são as redes sociais, é o WhatsApp. Vamos usar essas redes não para fazer fofoca, nem brincadeiras ingratas.
mas para falar de reparação. Vamos dizer ao mundo todo que o 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Vidas negras importam, sim. Falar de consciência humana e não de consciência negra é um equívoco. Dizer que todos somos humanos, somos, sim. Todos somos iguais. Os olhos, o coração, os nossos membros, somos iguais. Eu sou bem parecido com uma pessoa branca. A cor da pele, talvez o tom do cabelo, mude. Mas na grande maioria, nós somos bem parecidos. Estamos falando de questões outras. Estamos falando de racismo. Estamos falando de questões que nos dividem. Da estruturação da sociedade que hierarquizou pessoas, que maltratou pessoas. De um Estado que precariza e precarizou serviços públicos em função da cor da pele e da origem étnica. Nos hospitais, as mulheres negras têm menos tempo de atendimento do que as mulheres brancas. As mulheres negras têm menos chance de emprego do que as mulheres brancas. E as abordagens policiais nas ruas são dirigidas, na sua maioria, para pessoas negras. Somos uma sociedade hierarquizada. Não foi o movimento negro que dividiu o Brasil nem o mundo. A gente já encontrou essa divisão nos dados econômicos, nos índices sociais de pobreza, de abandono, de desemprego, de miséria, de fome e de falta de serviços públicos. Somos todos humanos. Alguns são mais humanos, alguns são melhor tratados, outros não. É sobre isso que estamos falando. 20 de novembro é a mensagem da tirinha da história de hoje. Até amanhã.